Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Querida irmã, querido irmão, Feliz Natal! Salve Maria Santíssima, Virgem Imaculada! Hoje celebramos a solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens, por Ele amados. A liturgia que iremos meditar aqui é aquela que o Papa reza à noite, lá no Vaticano, da Missa do Galo. Vamos lá, então, Missa da Noite do Natal. Vamos aos textos bíblicos. Primeira leitura, Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 6, que diz: Foi-nos dado um filho. Como salmista nós vamos cantar assim: Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eita, que coisa linda! Que saudade das nossas igrejas lotadas numa celebração como esta. Mas vamos rezar, que esses tempos passem e venham novos tempos de alegria para as nossas igrejas. Segunda leitura, Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. Escutemos com atenção esse belíssimo evangelho desta noite santa do Natal. Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 14. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste, cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Glória a Deus no mais alto do céu, e que os homens encontrem Belém, tragam seus olhos sem véu, reconheçam também, é Natal. É Natal! Que alegria, que o Espírito Santo, com sua luz bendita, enche-nos, luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós, faz-nos compreender a palavra que acabamos de escutar. O texto de hoje traz para nós o relato do nascimento do Salvador, da salvação do mundo, o dia em que as trevas se fizeram luz, se fizeram dia, aquele dia mais longo do ano, dia mais longo das vidas de todos nós, o dia em que o Salvador resolveu vir nos visitar. Encarnado uma vez no seio de Maria, 9 meses depois, eis que o Verbo feito carne é dado à luz. Como já tinha cantado no seu Benedictus, no seu hino de louvor, Zacarias, o pai de João Batista, quando do momento da inscrição do nome do seu filho, Zacarias havia proclamado que João iria à frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos, pois o sol nascente,
o sol da manhã, o astro que brilha mais, viria nos visitar. E chegou esse grande momento, esse grande dia. Celebremos efusivamente, com alegria no coração, em meio a um ano tão cheio de dificuldades, muitas perdas, muitas lágrimas derramadas, muitas dores, muitos sofrimentos. Nós, cristãos, olhamos para o Natal de Jesus Cristo e dizemos com a nossa voz, nossa língua, nossos lábios: sim, a vida vence. A vida é mais forte do que a morte. O amor nasceu em meio a nós, as esperanças se renovam. É Natal, celebremos com alegria esse dia tão especial, mas não nos esqueçamos jamais que esse que nasce hoje, que nós celebramos o seu nascimento, ele veio humilde, como uma criança. O texto nos relata que Maria, depois que deu à luz ao seu filho Jesus, o envolve em faixas e o deita numa manjedoura. Mais para frente, quando os anjos vão contar para aqueles humildes pastores, pastores que eram desprezados por todos, pastores que eram mal vistos, para aqueles humildes pastores: olha, alegre-se, hoje nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Alegrai-vos. Esse será o sinal que vocês encontrarão: um menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Por 2 vezes, Lucas, o evangelista da misericórdia, faz questão de nos dizer que esse menino estava envolto em faixas e colocado numa manjedoura. Mais para frente, no evangelho que será lido na manhã, na missa da aurora do Natal, lembrando, são 4 missas que a igreja propõe para essa solenidade maravilhosa, espetacular, só menor em importância diante da Páscoa do Senhor. São 4 celebrações, 4 missas. A da missa da aurora amanhã, o evangelho continua o de hoje. Vai ser o momento em que os pastores chegam até o lugar onde estão Maria e José, e lá encontram a mãe, o pai adotivo, claro, e o menino envolto em faixas numa manjedoura. Não é à toa, 3 vezes o evangelista, em 16 versículos, vai nos falar dessa realidade da humildade. Na primeira leitura que ouvimos na liturgia da missa desta noite santa, quem abre para nós o Natal é aquele que nos acompanhou desde o início do advento, o profeta Isaías, e ele fala do Messias rei que iria vir. E seria um rei diferente de todos os outros, seria um rei que possuiria uns predicados que os outros não possuíam. Esse rei que nasce como criança, vem um menino nos foi dado, diz, um filho nos foi dado, e ele traz aos ombros a marca da realeza. Mas essa realeza, não pense você já nas pompas, nos luxos, nos palácios, não. Pense no rei que é pastor e que serve. Ele traz algumas características, são 4 mencionadas pelo profeta Isaías. Esse rei que virá, e que nós celebramos hoje como a plenitude do cumprimento dessa profecia, a realização dessa profecia. Hoje, esse rei, esse Messias lá proclamado como promessa, como profecia, hoje se cumpre, se realiza. Jesus é esse rei. O que esse rei seria? Ele seria um conselheiro admirável, diferente dos outros reis que Israel teve, uns reis meio fora da casinha, temerários, meio sem juízo. Não, esse será o conselheiro admirável, será o Deus forte porque vai vencer os inimigos e não vai deixar o seu povo sucumbir diante dos ataques infernais do inimigo. Ele vai nos dar a vitória, ele é o Deus forte, não deixará seu povo às ruínas. Nenhum inimigo poderá vencê-lo, nem o pior dos inimigos, que é a morte. Até essa vai ser vencida por ele. Ele também é o Pai eterno, ou seja, o Pai dos tempos futuros. O que significa isso? Esse predicado de Jesus como Pai eterno significa o Pai, o Rei que governa como um Pai, que cuida do seu povo, que não abandona suas ovelhas, que conduz suas ovelhas. E ele será também o príncipe da paz. E a paz que ele traz é diferente de todo tipo de paz que o mundo pode oferecer. Coincidência ou não é coincidência, mas é coisa de Deus. Lucas, sabendo também o que se passava naquele tempo, quando o imperador Augusto
coloca um decreto de tempo de paz, e Lucas escreve aqui no seu evangelho de hoje, claro, no evangelho aqui é o texto da profecia de Isaías, mas no texto do evangelho, quando fala paz na terra aos homens por ele, mas está dizendo que essa paz só vem do alto, só vem de Cristo, só vem da glória de Deus. Então, se nós queremos dar glória a Deus, que vivamos entre nós uma paz entre os irmãos. Esta é a celebração do Natal que hoje celebramos. Humildes pastores são convidados neste primeiro momento, nesta noite, para um culto reservado, para que os pequenos, os simples, os excluídos sejam os primeiros a fazer a experiência desse Deus que nos visita. E sempre foi assim a vida de Jesus, até Ele mesmo vai em um momento louvar: Pai, eu te louvo, Pai, porque escondesse essas coisas dos sábios e entendidos e as revelasse aos pequeninos. Quer celebrar o Natal de maneira sincera? Seja humilde. Que o presépio, a ternura do presépio, não nos confunda com um sentimentalismo barato, mas saibamos que esse Deus que é grande se fez pequeno para nos resgatar de todo o mal. É Natal, Jesus Cristo vem nos visitar. Feliz Natal, Deus nos abençoe, o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. É Natal, um menino nos foi dado, e a nós foi revelado o plano de amor do Pai. É Natal, e Jesus se faz criança, em nós nasce a esperança de reaprender a amar. É Jesus, o príncipe da paz, sinal para os perdidos, astro que brilha mais. É Jesus, mão forte do Senhor, consolo e ternura do Pai, olhar de amor.